E aí, só fazer uma observação, Yara, já até te pedindo para você fazer esse esclarecimento, assim, qual que é a diferença entre o influenza? Eu sei que em termos técnicos talvez a gente vai precisar de mais tempo, mas assim, de forma mais geral, entre o influenza e a gripe e o resfriado, que acaba que vira uma coisa só, né? E a gente conversou. Então, a gripe, né, o que a gente chama de gripe, é uma doença provocada pela infecção pelo vírus influenza, ou influenza vírus. Então, o influenza vírus é o responsável pela gripe. O resfriado, que a gente conhece popularmente como uma gripe mais fraquinha, ele não é uma gripe porque não tem nada a ver com a influenza vírus. Ele é provocado por outros vírus, né? Entre eles o rinovírus, adenovírus, outras famílias de vírus que não apresentam muitas semelhanças estruturais, né, com a influenza, mas que geram também alterações perceptíveis no funcionamento normal do sistema respiratório dessa pessoa. Tem até uma comparação superior, né, do trato respiratório superior. Uma comparação legal que eles costumam fazer assim para identificar se está gripado ou resfriado. Por exemplo, a gente tem uma lista de falar tudo gripado, né? Tudo gripado. Se você fala, você acha que está gripado, aí você fala assim, você foi trabalhar, você conseguiu cumprir sua rotina, você fez tudo que você tinha que ter feito, então provavelmente você não estava gripado, você devia estar resfriado. Porque os sintomas da gripe são um pouquinho mais pesados. Então, você tem uma febre muito mais alta, você tem a coriza é muito mais, a congestão nasal é muito mais intensa e principalmente as questões sistêmicas, né? Então a gente tem o costume de falar, nossa, parece que eu levei uma surra. Então, dor no corpo, que é a mialgia, a artralgia, que é a dor nas articulações, e a fadiga, né? Isso tudo junto com uma sensação de cansaço intenso. Isso normalmente o influenza ele é mais feliz em desenvolver esse tipo de manifestação clínica no indivíduo infectado. No resfriado, você vai ter aí uma coriza, uma rinite, às vezes uma sinusite, um pouco de tosse, dor de garganta. Incomoda, mas... Pode até ter febre, mas a febre não vai ser muito alta. Na verdade, é bem raro que tenha febre, né? Se tiver, vai ser baixinho, vai ser um estado febril. E em 3 dias você vai estar bom. No caso do influenza, vai demorar pelo menos uns 7 dias para você ficar assim, bem. Isso se você não tiver quadros mais graves, não tiver complicações de doença, né? Que seria a infecção do trato respiratório inferior, que são já os quadros de pneumonia, que podem resultar até em morte, né? Então a gente sabe que essas gripes sazonais, que são provocadas pelos influenza, né, que circulam mundialmente, que tem toda essa supervisão epidemiológica para criar a vacina, inclusive, a taxa de letalidade deles, ou seja, entre as pessoas que ficam doentes, aproximadamente, em torno de 0,1% dessas pessoas morrem. Então aí pode ter uma complicação desses casos. E o mais importante, o que eu queria falar antes, é que, fizemos essa distinção entre gripe e resfriado, mas aí entra o corona, né? Então o corona ele tem manifestações clínicas parecidas. As mais comuns, é até importante a gente frisar, porque os cientistas já conseguiram verificar as manifestações mais frequentes, né, nesses casos que foram monitorados até então. E elas são a tosse seca, a febre não é alta igual a da influenza, é uma febre mais baixa, e essa sensação de fadiga. Não chega a ser uma mialgia ou uma artralgia, então parece que você tomou uma surra, literalmente. A musculatura não dói, você tem uma sensação de cansaço mais intensa. Então esses são os sinais clínicos mais importantes, né, que podem levar uma pessoa a procurar assistência médica. Para o influenza, ou seja, para a gripe, nós temos vacinas desenvolvidas e disponibilizadas para a população todo ano, né? E como medida profilática não existe nada melhor que uma vacina. E no caso do corona isso não existe. Então, aí eu acho que é o grande dificultador dessa situação toda. Já existem mais de 20 grupos no mundo inteiro trabalhando para o desenvolvimento de uma vacina. Não sei quanto tempo isso vai demorar a ficar pronto. O presidente dos Estados Unidos falou que seria em breve. O CDC retrucou, o Centro de Controle de Doenças, que é uma agência do governo americano, retrucou e falou, não é bem assim, é entre 2 e 3 meses. Mas 2 e 3 meses, para mim, é muito rápido. Então, se eles estão com estudos avançados a ponto de falar que em 2 a 3 meses haverá uma vacina para o corona, isso já me deixa animada, honestamente animada. E né? Em relação à sobre vacina... as vacinas da gripe. Isso, a antecipação. Né? Exatamente, antecipação. Isso é super importante para auxiliar o clínico, né, gente? Então,
a gente falou o tempo todo do quanto é parecido, por mais que exista, não tem mais isso do que aquilo, mas são manifestações que se observa em alterações no trato respiratório superior e inferior dos indivíduos infectados. Então, quando a pessoa se vacina contra a gripe, vamos lembrar que não tem vírus nessa vacina, tem pedaços de proteínas virais, então não tem como você adoecer se você tomar a vacina da gripe, tá? Vai ficar inflamado mesmo, vai encher a paciência, porque tem que ficar inflamado. A gente coloca adjuvantes nessa vacina justamente para chamar o sistema imunológico para ele conhecer aquilo ali e se preparar caso o vírus real chegue em você, né? Mas não, assim, apesar de todos os incômodos, não é gripe que você vai ter. Então, se você foi vacinado para a gripe e depois de um tempo que você foi vacinado, você começa a manifestar tosse seca, começa a apresentar tosse seca, febre e tal, quando você procura o clínico, o médico, você já avisa que você foi vacinado, porque ele já vai tirar daquela lista dele de diagnósticos diferenciais o influenza vírus. Então, você facilita muito o médico, né? Que se você não vacinar, ele vai ter que colocar a influenza como uma possível causa. E aí, talvez ele fale, não, muito provavelmente essa pessoa tem uma influenza, porque às vezes, naquele caso individual, ele associou aquela parte clínica mais com a influenza, porque a pessoa, em vez de uma febre baixa, teve alta, febre alta. Isso pode ser uma variação individual. E ele vai demorar a mandar essa amostra para ser diagnosticada para corona, e às vezes é corona, se você falasse que estava vacinado, ele já ia mandar direto. E tem mais coisa também que é legal de pensar, porque se um tanto de gente fica com gripe, por exemplo, o hospital fica cheio. Aí, se de repente você tem pessoas também, gripadas, pessoas com corona, pessoas com dengue, zika, leitos, e de repente você lota o hospital. Então, se você previne a doença que tem como prevenir, se divulga bem isso, né, isso daí já ajuda bastante. Principalmente diferenciando gripe de resfriado, né? Por causa da gripe, o paciente vai para o hospital. Por causa do resfriado, ele vai só ficar em casa um pouquinho mais. Dá aquela incomodadinha. E essa comunicação, como que ela é importante no contexto que a gente tem cada vez mais notícias falsas sendo divulgadas, né? E, então, assim, eu acho que é importante esse esclarecimento, até para evitar essa ida maciça para os hospitais, porque a gente tem outras demandas hospitalares, como o Ângelo falou, que demandam muito mais, às vezes, do que até o próprio coronavírus, que muitas vezes ficam ali prejudicadas, o atendimento fica prejudicado. Sim. Do corona, daqueles 15%, 20% que vão para o hospital, aproximadamente 3% precisam de CTI. Então tem isso também. Então a gente tem que entender que o hospital tem que estar preparado e disponível para as pessoas que vão precisar. Então, vacinando, você auxilia o clínico, né, a tirar uma possibilidade da lista, certo? E tem uma outra questão também, a vacinação do sarampo, que o ministro da Saúde até insistiu nesse assunto, e muita gente falou assim, mas o sarampo, o que tem o sarampo a ver com isso? Então, indivíduos que são infectados pelo sarampo, mesmo depois que eles já se recuperaram da doença, não tem mais as manchinhas e tal, eles ficam com o sistema imunológico comprometido durante muitos meses após a infecção, principalmente adultos. Então, tem estudos que mostram que depois de 6 meses que o indivíduo teve sarampo, ele ainda tem uma depressão de uma série de células do sistema imunológico. Então, quando você tem um indivíduo imunologicamente suprimido, né, com uma baixa imunológica, obviamente você tem um indivíduo com uma maior susceptibilidade de desenvolver quadros graves da doença. Quem mais morreu é quem apresentava esse tipo de quadro. Por exemplo, ele entra num grupo de risco. Pessoas fumantes idosos. Isso foi apresentado que vários morreram, então a taxa de homens fumantes idosos ela é alta. Diabéticos, né? Sim, vamos colocar os grupos de risco, né, diabéticos, fumantes. São semelhantes aos do influenza, mas com algumas particularidades também. Então, para o corona, é grupo de risco indivíduos acima de 60 anos, e ou que tenham doenças crônicas como cardiopatias, então pessoas que têm problema no coração, afecções pulmonares crônicas, problemas metabólicos como diabetes. Então tem um dado que mostra que entre os diabéticos infectados a taxa de letalidade, que fica em torno de 2-3% que a gente falou antes, sobe para 9%. Então já é uma diferença grande. E indivíduos com câncer, né? E embora esses dados foram publicados pela Organização Mundial da Saúde recentemente, mas não contemplam uma série de outros indivíduos que a gente consegue, por uma inferência lógica, né, entender que também são grupos de risco, que são aquelas pessoas imunossuprimidas porque estão fazendo algum tratamento à base de corticoide, ou porque
enfim, vão fazer um transplante de medula ou são infectadas pelo HIV, né? E aí tem uma diferença da influenza, que na influenza o grupo de risco se estende a crianças até 5 anos e grávidas. E para o corona, até o momento, observou-se um número muito pequeno de crianças infectadas. Nenhuma dessas crianças que foram infectadas morreu, então a taxa de letalidade entre crianças infectadas é 0%. Tá? E a mesma coisa para as mulheres grávidas que foram infectadas. E outros estudos demonstraram que até o momento, né, não existe nem manifestação mais grave por parte dessas mulheres que estão grávidas e nem a infecção do bebê. Então não existe até o momento, a possibilidade de uma infecção transplacentária. Então isso é muito interessante. Então eles não entrariam no grupo de risco. Mas todos esses outros entrariam e como sociedade eu acho que nosso desafio é que todo mundo entenda que são essas pessoas que têm que ser protegidas. Mas a atenção tem que ser dada a elas. Assim. Se eu estou fora do grupo de risco, não é legal eu ir para a primeira farmácia e acabar com o estoque de máscara. Porque eu estou fora do grupo de risco. E honestamente, o que a gente vê, usar máscara é chato, né? Então, às vezes no laboratório eu tenho que usar e é complicado, porque sua, incomoda, sabe? Então essas pessoas dificilmente vão usar. Quem vai usar é aquelas que realmente precisam, porque sabem que se pegarem a doença, a situação para elas vai ser pior. Então, assim, a quantidade de gente que a gente viu naquela epidemia de 2009, que comprou máscara, saiu desesperado, fazendo estoque até de comida, né? Perdeu comida. E as máscaras, porque não foram utilizadas, impediram que outras pessoas comprassem, porque acabou no mercado, né? A quantidade de pessoas que fizeram isso foi grande. Eu acho que o maior desafio no controle dessa doença no momento é, primeiro ponto, as fake news. Então, qualquer coisa que você for divulgar, compartilhar, você tem que checar em sites oficiais e confiáveis, como o da Organização Mundial da Saúde. Se você ler bem inglês, é excelente. Mas o Ministério da Saúde também está com todas as diretrizes atualizadas e tudo em português, assim, é cognitivo, né, de fácil compreensão. E, além disso, esse cuidado, esse senso de comunidade, exercer a sua civilidade ao máximo, sabe? Se você vive em sociedade, você tem que preocupar com o próximo, sabe? Então, tá fora do grupo de risco, então, assim, lava as mãos com frequência, evita lugares aglomerados e fechados, mas não precisa sair de máscara por aí, né? Deixa isso pra quem. Não precisa ter uma corrida das farmácias em busca de álcool em gel ou álcool 70 o álcool em gel é legal você ter, mas você não precisa comprar todo o estoque, porque é um vidro daquele, vai durar. Eu uso com frequência, porque eu tô sempre encostando na nariz, boca, tudo. Então, mesmo antes dessas epidemias eu já usava, dessa epidemia de coronavírus, ele vai durar pelo menos uns 3 meses, sabe? Então, compra um vidro, você vai ali botando aos poucos num recipiente menor, carrega no bolso, na bolsa, e deixa as máscaras e os outros equipamentos de proteção individual para as pessoas que realmente precisam.